parte da aula. A primeira coisa é que o mundo é analógico. Tudo que a gente aprendeu em física e basicamente desde que a gente entrou lá em números reais, em matemática, a gente também sabe que o mundo é analógico. Isso quer dizer que qualquer valor para as variáveis é válido. Eu botei alguns exemplos aqui de coisas que são bem óbvias para nós, mas que a gente vai quebrar isso aqui quando entrar no digital. E uma altura de 1,05 metros é válida. Não existe um valor discreto que não seja válida. Uma altura de menos 500,013 metros também é um valor válido, porque é uma escala contínua. O analógico é isso. Uma escala contínua e tudo no meio do caminho é válido. Até por isso que tem esse problema de que o Ricardo comentou ali que as coisas analógicas são mais fáceis de ter erros ou serem corrompidas. Porque qualquer valor que tiver ali é válido. Não tem só alguns que são, como seria quando a gente digitaliza. Também, ó, valores positivos, valores negativos, basicamente números reais, então. Tudo é analógico. A gente pode falar de variáveis físicas, altura, peso, massa, força, tensão elétrica. Tem poucas coisas aí no mundo físico que não são analógicos. Ah, talvez uma contagem. Deixa eu ver aqui embaixo. Uma contagem, ó. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Uma contagem não é analógica, ela é discreta já. Não tem como ter uma e meia. Não vamos criar situações hipotéticas. Tem coisas que são contagens que são inteiras. Então, característica do que é analógico é contínuo no tempo. Veja um exemplinho aqui embaixo de um sinal que a gente está mostrando ali no tempo, um sinal qualquer, genérico aqui, nem nos importa saber o que é, eu nem botei uma unidade dele, mas ele tem valores para quaisquer instantes do tempo que eu pegar. E mesmo que eu escolha aqui um intervalo muito curto aqui, ó, se eu der um zoom no intervalo muito curto e olhar os valores que ele tem aqui no meio desse intervalo, ainda assim eu vou conseguir ver infinitos valores aqui dentro. Que é aquela propriedade dos números reais. Não consegue contar quantos números reais tem entre 0 e 0,001. Existem infinitos números ali no meio. Então, isso quer dizer que é contínuo na escala dos números reais. E contínuo no tempo é isso, que eu consigo pegar no gráfico e observar. Se eu ainda der zoom infinitas vezes aqui dentro, eu ainda vou conseguir enxergar infinitos valores dentro de qualquer pequeno intervalo que eu observar desse sinal. Eu acho que essa é a impressão do mundo físico que a gente tem desde sempre. Então a gente está acostumado com o mundo analógico. Ok, tá muito bom aí. Vamos dar um passinho só em direção a entrar no que é digital. Pode não ser a impressão que a gente tem, mas quando a gente fala em coisas digitais, em primeiro lugar, elas são quantizadas, ou seja, são postas em degraus. Aqui eu fui bem exagerado. Tem um degrau bem grande aqui, se a gente observa essa primeira representação, que é uma representação do mesmo sinal que tinha antes. Só que agora eu aproximei para o valor inteiro mais próximo, ou seja, os degraus nos quais eu quantizei esse sinal, eles são discretos, né? Dão pulos aqui. Então, essa variável, essa coisa que eu estou medindo, qualquer coisa pode ser aqui, eu não estou dizendo que eu estou representando, mas eu posso estar tomando uma medida do sinal de tensão, uma força, uma altura, uma velocidade. Ela nunca vai acontecer em valores intermediários. Vai só acontecer naqueles valores bem definidos. Então, foi quantizado, dividido em valores que eu posso representar. Por que eu tenho que dividir em valores que eu posso representar? Porque depois eu vou converter lá, usando aqueles zeros e uns, aquelas codificações lá que a gente vai ver, em valores que não podem representar qualquer intervalo quebrado aqui no meio. Ah, mas como é que é o sinal aqui da direita agora? Que é do lado de cá. Por que esse aqui está muito mais fiel àquele sinal original lá? Aqui eu quantizei no esquerda. Quantizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 níveis diferentes. E, vamos dizer, aproximei os valores daquela linha contínua lá em 9 níveis diferentes. Aqui eu já dividi em muito mais degraus aqui que eu não vou nem contar. Vai aqui de 13,8 até menos 4 aqui. São muito mais degraus. Então, esse passinho pequeno, no qual eu quantizei o sinal, ele é muito menor e vocês podem ver que é bem mais fácil eu recuperar a impressão daquele sinal original lá do que efetivamente na opção da esquerda, que eu tenho menos degraus, né? Isso aqui acontece basicamente quando a gente ouve uma música com uma qualidade ruim ou quando a gente baixa a resolução do vídeo no YouTube. Força lá, a conexão tá lenta, baixa a resolução.
Fica uma coisa horrível de ver. É como se fosse esse da esquerda aqui. Tem menos degraus de quantização porque ele requer menos dados para armazenar esse sinal aqui da esquerda. Esse sinal da direita tem maior fidelidade, ele requer muito mais espaço para armazenar ele. É uma foto em baixa resolução e em alta resolução. Literalmente, isso aqui é referido com a resolução do sinal. Qualquer coisa que exista entre esses degraus aqui no meio não vai valer. E qualquer coisa que exista entre esses degraus pequenos do sinal da direita aqui também não vai valer. Então, sempre ele vai estar ou num degrau, ou no seguinte acima, ou abaixo. Ou até ele pode pular direto entre dois degraus, não tem problema nenhum. Ele pode pular do 0 lá para o 4. Mas ele não pode ocupar níveis intermediários que não sejam esses degraus explicitamente definidos aqui, quando ele for digitalizado. Nesse caso aqui, então, a gente pode referenciar isso aqui como valores naturais, naqueles números lá, conjuntos numéricos na matemática, eles são números naturais, ou então frações deles, mas frações que a gente determinou. Não existem infinitos valores no sinal digital aqui dentro, existem só tantas possibilidades quanto estão aqui. E também tem formas de representar eles, claro, como positivo e negativo, então seria mais parecido com números inteiros, né? Aquele conjunto Z. Z, né? Matemática, números inteiros. Então, aqui a gente começa a se desfazer um pouco daquela impressão da matemática lá que a gente vê em matemática, física, que as variáveis são contínuas, aqui elas são quantizadas em torno de certos níveis. Fica essa impressão aqui, então, olha só, quanto mais informação eu tiver disposto a guardar, mais degraus eu posso guardar aqui e melhorar a resolução do sinal, diminuindo o tamanho de um degrau, ele vai ficar muito mais parecido com o sinal analógico, mas nunca vai ficar igual ao analógico. Ele pode ficar mais fiel, mas nunca vai ser igual. E o segundo ponto aqui, vocês veem que para qualquer tempo que eu vou pegar aqui embaixo, se for olhar qualquer um dos dois gráficos, qualquer ponto ele tem eu posso pegar o sinal e ele é válido aqui em cima, né? Dentro desse intervalo que a gente está medindo ou que eu estou analisando aqui. Então, qualquer ponto ele é válido. Só que quando eu guardo alguma coisa em memória, que é o que nos interessa, ou quando eu paro para processar ele, ou quando eu vou botar dentro de uma lógica lá que a gente vai ver, booleana, uma expressão algébrica, eu tenho que dizer quando é que ele foi representado no tempo. Eu não consigo tomar infinitas amostras no tempo. Então ele também eu vou passar aqui embaixo, discreto no tempo. O fato dele ser discreto no tempo significa que, vamos olhar os mesmos dois sinais representados em cima, só que agora eles foram discretizados em pontos específicos do tempo. Agora eu não posso dizer que qualquer instante aqui no meio tem um valor válido. Valores intermediários no tempo não são válidos, eles só são válidos aqui nesse caso em pontos específicos onde estão as bolinhas marcadas. Essas informações eu tenho, as outras eu não tenho. Então, vocês estão vendo que a gente primeiro discretizou em função da escala dele aqui e disse que o sinal digital é composto de vários degraus, pequenos ou maiores. Depois a gente disse que não, ele não é válido o tempo todo do tempo. Então, ele é válido naqueles instantes em que ele foi amostrado e foi salvo na memória. Então, ele vale nesses tempos aqui específicos em que as bolinhas estão marcadas aqui no gráfico. Ele não vale fora desse tempo. Essa informação de quantas vezes amostrou no tempo, relacionada com quantos degraus eu quero criar nele, menos degraus, nesse caso na esquerda aqui, que ele é mais uma representação menos fiel, ou mais degraus na representação da direita, vão dar quanto de dados eu preciso para salvar ele. Qual é o espaço da memória, qual a velocidade da conexão, que a gente mede aí em megabits por segundo, kilobits por segundo, eu vou precisar para esse dado. Mas o importante é ver essa questão de a gente vai sair num mundo bem comportadinho, contínuo, e vai pular para um mundo discretizado. Qual a impressão que a gente tem? Hoje em dia a gente tem muito pouca diferença entre perceber algo analógico ou digital. Inclusive hoje em dia em digital a gente não percebe aquele monte de degrauzinhos que tem ali. Mas eu tenho evidência sobre isso. Se vocês derem um zoom em qualquer coisa na tela do computador de vocês vão ver que nem tudo é tão lisinho como parece, olhando de perto. Dando zoom, numa miniatura que eu peguei ali do vídeo, aquele que está na página principal do Moodle de vocês, eu fui dando zoom em partes dele, vocês vão ver que na primeira imagenzinha aqui está a miniatura inteira, eu dei o zoom na parte do colégio técnico, uma letra, aqui o cantinho entre o I
que estava aqui, entre o I e o C aqui, esse quadrado de baixo aqui. Se vocês conseguirem pegar em qualquer imagem digital, vai acontecer isso aqui. Com exceção, existem formatos de imagem digital que, na verdade, não salvam os pontos especificamente. Então, chamado de formato vetorial. Mas toda foto que você tirar em digital, a maior parte das imagens que vocês tirarem vai ter isso aqui. Agora, peguem uma linha reta qualquer aqui no meio, olha só. Vamos pegar uma linha só da imagem, essa aqui. Que eu risquei, agora eu vou ter que limpar, porque senão vocês não vão conseguir ver as cores que tem embaixo dela, mas vamos tentar marcar. Peguem essa linha só aqui. Vocês conseguem perceber que tem degraus nas cores, que não existem todas as cores no meio do caminho? E efetivamente ela tem níveis discretos de cor, né? Isso se deve principalmente ao fato de que, para diminuir o tamanho da imagem, o computador, ou praticamente todos os softwares de edição de imagem, eles compactam a informação e guardam, vamos dizer, 8 bits para cada cor, ou desculpe, 24 bits para cada cor. Aí eu não consigo gerar todos os vermelhos e todos os azuis que eu gostaria. Você consegue ver bem claramente isso, né? Essa questão dos degraus das cores, né? E tem mais uma coisa ainda. Isso aqui não é nem uma foto, isso aqui foi uma imagem que foi gerada e foi gerada no próprio computador. Se eu tirasse uma foto, eu veria ainda que no meio que tem uns... Às vezes no meio do nada assim, tem um pontinho mais escuro ou mais claro. Um lugar onde era para ser branco. Isso aí é um erro na aquisição da imagem. Vamos dizer, um ruído que surgiu ali no meio da imagem. Em que, tirando uma foto com o celular de vocês, vai aparecer esses pontinhos aqui no meio, que foi um erro na hora da aquisição da imagem, porque as câmeras de celular são razoavelmente simples. Mas se vocês tirarem uma foto com uma câmera profissional, vocês vão ver que essas áreas vão ficar bem mais limpinhas. Tem uma diferença na qualidade que uma câmera profissional faz essa discretização dos níveis de cores, e uma câmera de celular, por exemplo, faz. Aqui também. Então a gente consegue enxergar isso na prática. Mas na prática, hoje em dia, a memória do celular, do computador e a velocidade de acesso à internet é tão rápida que as nossas fotos têm uma resolução bastante alta. E a impressão geral que a gente tem, até se vocês olharem a miniatura desse vídeo aqui, é que tá bem bom ali, não faz falta, né? Assim como o próprio som que eu estou transmitindo para vocês aqui agora, ou o próprio som gravado do vídeo, ele também passa por um processo desse tipo, discretizado, e é tão alta a resolução que ele quantiza as ondas sonoras, que chega para vocês aí e não dá para dizer que é ruim, né? Ao contrário de falar ao telefone. Se vocês falarem ao telefone com alguém, vocês experimentem falar no telefone e cantar uma música, ou botar uma música tocada do outro lado. Vocês vão ver que a qualidade vai ficar horrível. Porque a ligação telefônica, ela é pensada para voz. Então, o que se faz? Se criam degraus bem rústicos, assim, o sinal é reproduzido de uma forma bem simples, para precisar de menos degraus para representar ele e requerir uma menor taxa de dados para transmitir aquele sinal. Então, eles diminuem a qualidade, mas da forma geral, para falar o telefone tá bom. Não faz falta. Eu não vou usar o telefone para cantar uma música, nem para gravar um CD. E já o CD é bem oposto, olha só, o CD tem isso aqui, uma altíssima resolução de quantização das imagens e do som. E aí a música de CD vai vir com uma qualidade ótima e você vai perceber muito bem graves e agudos e tudo mais. Aquilo que eu já falei que vocês já estavam dando spoiler lá, que o Ricardo comentou no início, de que a resolução, fácil armazenamento e transmissão digital e fácil processamento por software. Cadê a parte aqui de correção de erros? Preservação da qualidade. É muito bom em sistemas digitais isso aqui. Mas, por outro lado, tem toda essa questão de que vão acontecer essa discretização dos valores, se eu olhar bem no fundo, as coisas vão ser sempre uma resolução limitada. Apesar que na prática a resolução é tão alta que não nos incomoda mais. Outras vantagens aqui, compactação. É muito legal. Vocês já ouviram falar do formato MP3 de música, né? Se vocês pegarem o formato de música que mantém a máxima qualidade, geralmente é o WAV, W-A-V, é o formato que basicamente vai gravado num CD. Ele tem uma altíssima resolução e ele mantém, vamos dizer, todos os elementos de frequência da música, é tudo muito bom. Ele é 100% da música da maior qualidade possível, mas o MP3 ele reproduz com quase 100% da qualidade, com pouquíssima diferença, e ele cabe, sei lá, 400 músicas no CD. Em naquela qualidade máxima cabem só 10, 12 músicas. Então é possível realizar compactação dos dados e perder pouquíssima qualidade. As fotos, se vocês tirarem no celular hoje em dia, vão vir no formato JPG, JPEG, elas já são compactadas.
Se tiver uma foto e tem 5 megabytes de dados, ela já é compactada. Se não tivesse compactada, ela teria 50, 60 megabytes. Você tiraria 100 fotos e acabou a memória do celular. Então elas já são compactadas no próprio hardware do celular. Assim que ela é tirada da câmera, ele já processa ela, guarda ela de uma forma compactada na memória. Para nós tá bom. Um fotógrafo profissional, não sei se alguém da família de vocês é fotógrafo profissional ou se vocês já pegaram uma câmera, ele consegue gravar com 100% da qualidade e a foto depois impressa ela vai ficar muito mais bonita porque ela não foi compactada. Mas é uma grande vantagem disso aí. Ah, outra coisa muito legal. Lembra dessa história do que o cara agora tem uma câmera fotográfica, uma filmadora, pode gravar documentos e tudo mais no mesmo aparelho? Uma vez que tu digitalizou as informações, independe da mídia que tu tá com ela. Tá digitalizado, tu consegue transmitir pela internet, transmitir por outro meio digital, gravar num CD. De uma vez que foi digitalizado, tá tudo no mesmo formato. É tudo 0 ou 1. A foto não compactada seria formato RAW. Isso aí, eu acho que um dos formatos, exatamente, é formato RAW. Se vocês pegarem também exames médicos, às vezes fazem exame no laboratório ou algo assim, aqueles exames de imagem, também tem uns formatos específicos que também tem alta resolução, que são um nome diferente, mas foto geralmente é formato RAW. RAW. Mas olha Heitor, só essa questão. eu tava procurando alguns vídeos sem, tipo, vídeos de série sem legendas, e os vídeos se chamavam, tipo, o formato do vídeo era RAW, porque eu não sei se tinha alguma coisa a ver, O formato do vídeo, porque RAW. ele não tinha legenda. Daí era só, tipo, era o cru do vídeo, sabe? Era só o vídeo, Cru. não tinha mais nada. Daí o formato dele era RAW também. Olha, eu não tenho certeza, eu nunca ouvi falar desse formato como vídeo. A extensão lá no final, ponto .raw, é isso? É, tipo, ele vinha o vídeo, só que na hora de, tipo, por exemplo, na hora de baixar, eles falavam assim, não, isso daqui é o formato RAW do vídeo. Eu fiquei. Eu não tenho certeza. Eu acho. Mas eu não ouvi falar, não vou especular sobre isso aí. Mas talvez. Eu acho que, olha só, vídeo nesse formato RAW, como as fotos que eu falei, que não são compactados, é impossível de você transferir para alguém ou você reproduzir. As nossas webcams aqui, se não tivessem sendo transferidas de forma compactada, a gente teria que ter lá umas conexões de 100 megabits por segundo com todo mundo para conseguir ver as webcams dos outros. Então nossas webcams estão sendo transferidas as imagens compactadas já. E elas usam negócios tipo MPG-2, MPG-4, que reduz lá de 100 megabytes por segundo para 4 megabytes por segundo, para conseguir ver o vídeo em tempo real. Então reduz Sim. bastante já também. Desculpa, esse formato RAW para som eu nunca ouvi Só um falar. comentário mesmo. Eu tinha Tá, achado estranho. não é exatamente esse aí. Aqui eu trouxe aqueles exemplos lá que eu acho que eu já comentei antes também, do que é analógico e digital, né? Os discos de vinis lá, que eram o ápice aí dos anos 80 e 90, foram substituídos completamente dos CDs e hoje em dia foram substituídos completamente por streaming. Exatamente eles trouxeram essa vantagem de que o analógico perdia qualidade com o tempo, um disco de vinil que tivesse um pouquinho de poeira em cima ia gerar um chiado enorme, você ia arranhar a superfície do disco de vinil e a música ia ficar fazendo tic, 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 tic toda vez que passasse por aquele ponto. E um CD, ainda que ele tivesse um pouco arranhado, o CD ele tem uma gravação que tem um monte de código de corretor de erro lá dentro. Então, mesmo que tenha um pequeno risco no CD, existe uma outra parte do CD, uma outra região que tem um dado parecido com aquele que ele é gravado. Então, à medida que é feita a leitura, ele vai tipo comparando duas partes do CD e vai corrigindo os erros que surgirem. Bom, uma vez que tiver vários erros, aí não tem mais como recuperar, né? Mas a ideia é essa aí. O CD consegue recuperar muito mais as informações e é mais tolerante a pequenas falhas que surgirem. Isso aqui tem a ver com, até agora que eu falei, sobre como armazenar e qual é o efeito prático dessa questão de digitalizar o mundo, né? E essa outra parte é quando a gente usa isso em operações lógicas, aquela aritmética, aquela álgebra que eu falei lá. A gente vai aprender a organizar essa álgebra como e representar depois como portas lógicas, operações lógicas, né? Vai ser visto em acionamentos e em pneumática também. Mas desde agora eu já peço para vocês pararem e pensarem às vezes isso aí. Quando vocês precisam tomar uma decisão, olha só, uma decisão bem simples. Uma porta, vai abrir ou não vai abrir? O que eu preciso para abrir a porta? Eu preciso simultaneamente inserir a chave, girar ela e girar a maçaneta. Então, uma expressão lógica que vai representar isso é inserir a chave e girar a chave e girar a maçaneta.
Eu estou tentando trocar uma coisa bem típica do dia a dia em expressões bem simples que daqui a pouco a gente vai dar um passo a mais, vai botar isso aqui numa expressão matemática, algébrica, e vamos fazer um sistema que faça implemente essa lógica para nós. Quando eu preciso desligar o computador, qual é a condição? Que você pressione o botão para desligar e que não esteja atualizando. Então, como é que eu consigo representar essa lógica? Pressionar o botão e não estar atualizando. Então, o sim ou não, eu posso também inverter uma relação, né? Eu posso precisar que eu gire a chave, como era no exemplo de cima, girar a chave e a maçaneta, ou posso não ter uma determinada condição. E se a gente der um pulinho de volta lá, no cronograma que a gente viu lá antes, tinha portas lógicas lá que eram exatamente isso. E, não e ou. Quando vamos para a praia, outra expressão lógica que eu posso formar. Quando está quente ou quando houver sol. Pode não estar tão quente, mas quando tem sol, o pessoal quer ir para a praia. E quando não houver pandemia. Então aqui eu já tenho alguns exemplos das 3 operações lógicas principais que a gente vai ter que entender nas nossas lógicas e que a gente consegue transcrever muitas relações do dia a dia nisso, que é e, ou e não. Se vocês começarem a pensar dessa forma e trocar decisões do dia a dia em expressões lógicas, já vai dar um pulo na frente, a gente vai entrar bem mais suave nesse assunto depois. Essas expressões lógicas podem ser montadas em sistemas mecânicos, circuitos eletrônicos ou via software. Sistemas mecânicos, vocês sabiam que os primeiros computadores eram baseados em relés, em coisas mecânicas, né? Não eram eletrônicos pequenininhos. Eram tipo caixonas gigantes, prédios inteiros de relés e contatoras, que vocês conhecem já, alguns dispositivos eletromecânicos aí, e que, felizmente, foram miniaturizados ao longo do tempo. E aumentando a complexidade, todos os nossos dispositivos, como eu comentei antes, então o celular pode ser desmontado em expressões bem simples aqui. E eles vão ser basicamente um monte de memória, guarda um software e um monte de lógica que interpreta aquela memória e toma decisões em cima disso.